A maioria das pessoas não gostam deste animal apavorante. São um dos animais mais perigosos do mundo. E eu estou falando das cobras. Todos os anos, elas picam mais de 5,4 milhões de pessoas, segundo a OMS. Existem mais de 3.000 espécies de cobras no mundo. Quase 20% delas, ou 600 espécies de cobras, são venenosas. Mas apenas 7% do total tem condições de matar um ser humano com seu veneno. E no vídeo de hoje, você conhecerá as 7 cobras mais venenosas do mundo. E eu só te peço para deixar seu like, inscrever-se no canal e ative o sininho. E simbora, galera! As cobras mais venenosas do mundo são classificadas conforme a ação do veneno e são divididas em 3 grupos. O primeiro grupo é formado por cobras cujo veneno age no sistema nervoso periférico, levando a uma parada respiratória. A exemplo disso são as cobras taipã e coral verdadeira. O segundo grupo é constituído por serpentes que provocam distúrbios na coagulação do sangue, causando hemorragias e necrose. As víboras pertencem a este grupo. Já o último grupo é formado por cobras que liberam um tipo de veneno chamado miotóxico, que destrói as fibras musculares, causando insuficiência renal aguda. As serpentes marinhas pertencem a este grupo. Em todas as espécies tem uma coisa em comum: são extremamente letais. E quando denominamos as cobras mais venenosas do mundo, isso não quer dizer que sejam necessariamente as mais perigosas, já que nem sempre as serpentes com venenos mais tóxicos são as que mais atacam e, consequentemente, não são as que mais matam. O critério que utilizamos para elaborar esta lista é a da toxicidade do veneno, medido em DL50, que significa a dose letal, que é o indicador de toxicidade aguda. A dose letal é dada em miligrama do veneno por quilo de massa corpórea. Isso significa que quanto menor a quantidade, mais tóxico será o veneno. E nesta lista das 7 cobras mais venenosas do mundo, ou peçonhentas, incluímos tanto as cobras terrestres quanto as cobras marinhas. Em 7º lugar está cobra tigre, de nome científico Notex escutatus. Escutou? A famosa cobra tigre é nativa da Austrália e, de acordo com especialistas, possui um veneno que pode ser descrito como simplesmente perfeito. Ela realmente é perigosa e tem permanecido dessa maneira por milhares de anos. A cobra tigre está presente em muitos habitats possíveis, tipicamente zonas úmidas, como pântanos, rios, lagos, mas também pode ser encontrada em pradarias. E embora as cobras tigres geralmente vivam no solo, elas são capazes de nadar e subir em árvores e edifícios. Então, fique bem atento, porque ela pode até mesmo escalar as paredes da sua casa. Olha como isso é sinistro. Então, tome muito cuidado. Normalmente mede cerca de 1,20 m de comprimento, mas já foi registrado cobras tigres de até 2 metros. Vamos a uma das características mais importantes da cobra tigre, que é o seu veneno, medido em DL50 de 0,118 mg. E conta com um veneno do tipo neurotóxico que ataca o sistema nervoso da vítima, imobilizando-a e causando também a coagulação do sangue, bloqueando as artérias, e também causa a insuficiência renal e dano muscular. Os sintomas de uma mordida incluem dores intensas, formigamento no pescoço, dormência, excesso de suor, dificuldade de respirar e paralisia. Seu veneno costuma matar a vítima de 6 a 24 horas. Há relatos de indivíduos que morreram em somente 30 minutos após o ataque da terrível cobra tigre. Eita! Apesar de um antídoto já ter sido desenvolvido contra sua mordida, um estudo mostra que 40 a 60% das pessoas que são mordidas pela cobra tigre morrem se não receberem tratamento a tempo. A cobra tigre não costuma ser uma cobra agressiva e, assim como qualquer outra pessoa, não gosta de ser perturbada. E sei que você não vai fazer isso, né, meu amigo? E se provocadas, atacam e mordem com grande intensidade. Elas são capazes de fazer sons como se fosse um silvo, uma espécie de assovio, enquanto inflam e esvaziam seus corpos. Em sexto lugar,
taipã costeira, Oxuranos escutelatus. A taipã costeira também mora na Austrália. É nativa das regiões costeiras do norte e leste da Austrália e também da ilha de Nova Guiné. A taipã costeira é uma espécie de grandes serpentes extremamente venenosas da família Lapidae, podendo chegar até 2 metros de comprimento. Sua cor é variada, que vai desde marrom claro a escuro, além do amarelo, com uma barriga creme amarela e a cabeça mais clara que o corpo. O DL50 da taipã costeira é de 0,099 mg por quilo, sendo considerada a terceira cobra terrestre mais venenosa do mundo. Ela é a serpente recordista em quantidade de veneno. Em 2022, a taipã costeira produziu exatamente enormes 4,9 gramas de veneno em uma única extração. Estima-se que essa quantidade de veneno seja suficiente para matar mais de 3.000 pessoas adultas. O veneno da taipã costeira contém um coquetel de venenos. O ingrediente mais poderoso é uma neurotoxina, que paralisa os nervos do coração, pulmão, diafragma, sufocando a vítima. E também contém uma poderosa miotoxina, que destrói o tecido muscular, e um procoagulante, causando hemorragia interna. As vítimas podem sentir tontura, dor de cabeça, náuseas, vômitos, convulsões, colapsos, paralisias, hemorragias internas, dano nos rins e até você morrer. E como qualquer outra cobra, a taipã costeira prefere evitar o conflito e escapar silenciosamente se tiver a chance. No entanto, e caso seja surpreendida ou encurralada, se defenderá ferozmente. Ela possui as presas mais longas de todas as cobras da família Elapidae australiana, até 13 mm de comprimento. Após o desenvolvimento do antídoto da taipã, as mortes registradas pela picada da cobra são muito raras. Mas antes da descoberta, quase todas as mordidas da taipã costeira eram fatais e podiam ocorrer em até 60 minutos. Agora da terra, direto para a água, mais precisamente no Oceano Pacífico Tropical Ocidental, que é onde habita uma das cobras mais venenosas de todo o planeta. Em quinto lugar está a cobra marinha com chifres, Hydropolis peroni, também conhecida como cobra marinha de Peron. Pertence à família Lapidae. Esta espécie atinge o comprimento total de até 1,23 metros. A cabeça é pequena e a cauda achatada lateralmente, facilitando sua locomoção na água. Seu DL50 é de 0,079 mg por quilo. Ela é considerada uma das cobras marinhas mais venenosas, porém mansas ao ser manuseadas. No entanto, há relatos de pessoas que já foram picadas acidentalmente. A cobra marinha com chifres possui neurotoxinas potentes que podem resultar em morte ou paralisia, interrompendo a comunicação neuromuscular. O veneno de ação rápida pode destruir rapidamente os músculos e introduzir sintomas neurológicos em poucas horas. Alguns dos sintomas da mordida são inchaço no local da picada, náuseas, vômitos, diarreia, uma sensação de língua grossa, não sabemos o que é isso, secura na garganta, dores de cabeça, e entre outros. Portanto, é crucial que você procure rapidamente um hospital para receber o antídoto. Em quarto lugar, cobra de barriga amarela, Hydrops platurus, também conhecida como cobra do mar pelágio. Ela consegue nadar praticamente em quase todos os oceanos, só não está no Oceano Atlântico, e não me pergunte por quê. Eu acho que ela só não gosta mesmo daquelas águas. Só para você ver o quanto que essa cobra é rodada. E como a sua cor faz jus ao seu nome, o seu dorso é preto e o ventre, a barriga, é amarela. Possui o corpo achatado. E a sua cauda é mais achatada ainda, como se fosse um remo. Afinal, ela viaja por quase todo o mundo. Não, ela não tem a cauda bifurcada, se foi isso que você pensou. É apenas a imagem dela no reflexo da água. Quer ver? Veja. E seu tamanho é de cerca de 88 centímetros. E apesar de pequena, é a quarta cobra mais venenosa do mundo. E o DL50 é de 0,067 mg por quilo. Ela possui várias neurotoxinas diferentes e 2 outras isotoxinas. Seu veneno age no sistema nervoso central, impedindo que você respire, e rapidamente você pode ir dessa para uma melhor. Claro, se ela te picar, né?
Mas para encontrar com essa cobra, meu amigo, é mesmo que encontrar uma agulha no palheiro. Felizmente, um antiveneno já foi desenvolvido com outras cobras marinhas. E só para você ter uma ideia, o veneno dessa cobra é 100 vezes mais potente do que o da cascavel. E a dose letal do veneno dessa cobra é de 0,01 mg por quilo. E no seu interior ela guarda 110 mg de veneno. Em terceiro lugar, cobra marrom oriental, Pseudonaja textilis. A cobra marrom é encontrada sabe aonde? Lá na Austrália, mais precisamente no leste e centro da Austrália e também no sul da Nova Guiné. A marrom oriental é responsável por 60% das mordidas na Austrália. E dessa lista, ela é a mais fácil de todas para você encontrar, justamente por estar presente nos centros urbanos. E é conhecida por ter o segundo veneno mais poderoso de todas as cobras terrestres. Seu DL50 é de 0,053 mg por quilo. Chega a atingir até 2 metros de comprimento. Essa cobra é tão perigosa e possui uma quantidade tão alta de veneno que as cobrinhas filhotes já têm poder suficiente para acabar com o ser humano. Após a sua picada, em 1 minuto, a vítima começa a sentir náuseas e tontura, e a toxina do veneno afina o sangue e tem um efeito muito potente na coagulação. E em 30 minutos você pode ter uma hemorragia cerebral ou um ataque cardíaco. Então você já sabe o resto da história, né, meu amigo? Uma única gota já é suficiente para matar uma pessoa em poucas horas. A cobra marrom é muito ágil e rápida e se move a mais de 1 metro por segundo, podendo ser agressiva em certas circunstâncias, perseguindo seus agressores e ataca repetidamente. Ela parte para cima sem medo. Notem como ela ataca. Ela vai para cima mesmo, fazendo 2 S's. Vejam essa exibição de ferocidade. Gente, olha o tamanho dessa cobra. Parece que ela está dizendo assim mesmo: fique longe de mim, não se aproxime. Se eu te morder, tu morre. Esta é a cobra marrom oriental. Dá ou não dá um medo dessa cobra? E por incrível que pareça, a maioria das picadas acontece quando as pessoas tentam matá-la. Felizmente, para nós seres humanos, menos da metade de sua picada contém veneno, ou seja, ela não tem a intenção de nos matar. Pois a marrom oriental não vai querer desperdiçar o seu precioso veneno com algo com que ela nem vai comer. Mas se você perturbar a cobra marrom, ela não vai deixar isso barato não. Uma única mordida pode matar 212.329 ratos ou 58 humanos. E em segundo lugar, cobra marinha de Dubose, a Ipsilurus duboisi, a segunda cobra mais venenosa do mundo, tinha que vir do mar. Sua distribuição geográfica inclui Papua Nova Guiné, Nova Caledônia e as áreas costeiras do norte, leste e oeste. Adivinha de onde? Da Austrália. Tinha que ser da Austrália, não é mesmo? E alguns mares, como o Mar de Coral, Mar de Timor e o Oceano Índico, vive a profundidade de 80 metros. Alimenta-se de moreias e peixes. Sua cor é marrom claro, com manchas escuras nas laterais e no dorso. Apresenta agressividade média, ou seja, morde se for perturbada. Pode chegar até 1,4 metros de comprimento, mas geralmente atinge cerca de 80 centímetros. Seu DL50 é de 0,044 mg por quilo e com base nos testes de toxicidade, a cobra do mar de Dubois, ou algo assim, não sei exatamente como se pronuncia, possui o veneno mais mortal que todas as espécies de cobras marinhas. As toxinas injetadas nas vítimas suprimem os impulsos do sistema nervoso, responsáveis pela respiração, causando paralisia dos pulmões, e a vítima simplesmente morre de asfixia. De acordo com as estatísticas, cerca de 150 pessoas morrem de sua picada a cada ano, e o lado bom é que nem todas as suas mordidas contêm veneno, apenas 10%. Primeiro lugar, cobra taipan ocidental. De nome científico, Oxyuranus microlepidoptus, também conhecida como taipan do interior. A cobra mais venenosa do mundo fica onde, galera? No Brasil é que não é, lá na Austrália. E não poderia deixar de ser da Austrália, onde guarda a vida selvagem mais perigosa do mundo. Ela está no coração da Austrália Central e habita planícies com pouca vegetação. A taipan ocidental é especialista na caça de mamíferos, pois sua toxina é especialmente para matar espécies de sangue quente. Ainda bem que eu não tenho sangue quente.
podendo atingir 2,5 metros de comprimento. Esta cobra apresenta mudanças sazonais de cor, conforme a estação do ano, escurecendo nos meses mais frios. E a sua grande arma é o seu veneno, o mais poderoso de todas as serpentes. Seu DL50 é de 0,025 mg por quilo. Geralmente matam 80% da sua vítima com apenas 0,025 mg de veneno. Eu nem sei quanto que isso é, quase nada, né? Numa única picada, ela pode produzir no máximo 110 mg de veneno. É suficiente para matar 289 humanos ou 1.085.000 ratos. E se por infelicidade você for picado por uma taipan do interior, corra para receber ajuda médica, meu amigo, porque você só tem 45 minutos de vida. E mesmo que você consiga receber os cuidados necessários, ainda assim poderá ficar com sequelas. O veneno da cobra taipan ocidental contém neurotoxinas, hemotoxinas e miotoxinas. Essas chinas todas vão acabar com você, meu amigo. E além de ser fortemente neurotóxico, o veneno contém uma enzima chamada hialuronidase, que facilita a sua difusão na corrente sanguínea. Seu veneno age diretamente no sistema nervoso periférico, causando parada respiratória, e também causa coagulação do sangue e bloqueia todos os vasos sanguíneos. A taipan do interior é uma cobra extremamente ágil, podendo atacar várias vezes e injetar veneno em todos os seus ataques. E essa cobra, pessoal, ela é um pouco mais gentil, digamos assim, que a sua prima taipan costeira. Mas com todo esse potencial de veneno, não deve ser subestimada, só para os amantes deste animal mesmo. E graças a Deus que é muito raro de você topar com uma cobra dessas por aí, meu amigo. No entanto, se vê uma dessas alguma vez na sua vida, não hesite em evitá-la rapidamente, já que costuma atacar a maioria das pessoas que perturbam, pois ela tem um pavio curto, não está para brincadeira. Então agora você já sabe, galera, qual é a cobra mais perigosa, a que está na sua frente. Então, se você resolver ir para a Austrália, fique longe das cobras. O vídeo de hoje foi esse, pessoal. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Então, escreva aqui nos comentários qual foi a cobra que mais te chamou a atenção. Até a próxima, galera!